Olá, crochê. Olá, tudo bem com vocês? Passando por aqui para mostrar o nosso centro de mesa flores. Muito lindo, amei demais o resultado. Então, eu espero demais que vocês gostem. Vou estar mostrando as medidas, os materiais que eu utilizei. Então, para estar iniciando aqui, ele ficou, né, como ele é redondo, ele ficou com 70 centímetros de diâmetro. Então, eu medi desde essa pontinha do bico até esse outro lado. Então, ele ficou um total de 70 centímetros. Eu achei um tamanho bem legal. Minha mesa é pequena, mas por uma mesa de 6 cadeiras, de 8, também fica bem lindo. Ele ficou sobrando só um pouquinho aqui de cada lado, bem legal. Aí você pode estar colocando também, eu deixei esse espaço aqui sem flor, para você estar colocando um arranjo bem bonito aqui também, um vaso. E eu utilizei 8 flores catavento, mas você pode estar fazendo com qualquer flor que ela tenha 8 pétalas. Como eu vou trabalhar essa parte aqui de trás, ela precisa ter 8 pétalas, aí você pode estar fazendo a adaptação, tá bom? Então, eu usei a flor catavento, que inclusive eu vou deixar a videoaula, o link na descrição, porque eu já tenho a videoaula dela. Fiz a flor catavento com 8 pétalas e usando essas folhinhas e fazendo o intervalo de 3 correntinhas entre uma folhinha e outra para dar sequência nessa parte que eu iniciei a parte dos leques. Então, o detalhe, você pode estar usando outras flores, mas precisa se atentar a esses detalhes. Entre uma folhinha e outra, eu preciso de 3 correntes e a flor precisa ser com 8 pétalas. Pode usar a sua criatividade, qualquer flor com essas características vai dar certo, tá bom? Inclusive, na videoaula antiga, eu usei a flor caracol e deu certinho também. Nessa aula, eu resolvi mudar a flor. Então, aqui ele ficou com 70 centímetros, conforme eu falei. Eu utilizei o branco. No meu caso, utilizei o fio 100% na numeração 6, mas se você quiser fazer com barbante, você também pode fazer. Mas com o fio, ele fica bem mais macio. Eu recomendo, se você puder fazer com o fio 100% algodão, ele vai ficar bem mais macio, como é para mesa. Eu já tô dando preferência para por essa parte que ele fica mais delicado. Mas se você quiser trabalhar com um barbante, talvez você use um barbante que ele não seja muito seco, também fica maravilhoso, tá bom? Aqui eu usei o branco. Eu utilizei para todo o centro, eu utilizei 300 gramas do fio na numeração 6, aqui eu usei o 100% algodão, mas acredito com um barbante também, mas se quiser comprar um pouquinho a mais, para caso falte, né? Então, usei 300 gramas para essa parte, toda a outra parte do nosso centro de mesa. Usei 8 flores, cada flor dessa, inclusive ela é bem econômica, ela é rápida de fazer e também econômica. Eu usei 9 gramas para cada flor. Então, como ela tem 8, deu 72 gramas. E aqui, nessa parte, eu também fiz uma carreira, que eu utilizei 20 gramas. Eu sempre aumento um pouquinho, então, eu usei 20 gramas do rosa mesclado também, tá bom? Para as folhinhas, eu utilizei um total de 30 gramas para todas as folhinhas, ó. Para cada flor eu utilizei, então, esse verde mesclado, um total de 30 gramas. E para fazer a parte do bico, eu utilizei o pink. Então, se você utilizou aqui, então, se você quiser utilizar o rosa mesclado ou a cor que você usou na flor aqui na parte do bico, você pode estar usando também. Eu quis fazer de uma cor só, que é uma cor que tem, inclusive, aqui na flor, mas de uma cor só, eu utilizei um total de 30 gramas para fazer a parte do bico. Então, eu acredito que vocês tenham entendido. Eu achei econômico esse modelo e fica muito lindo, tá bom? Então, aqui para dar início ao nosso caminho de mesa, eu vou estar utilizando 8 flores, que inclusive, como eu já falei, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo da flor catavento, para esse vídeo não ficar muito longo. Quero ver se eu faço em uma aula só a videoaula desse centro de mesa. Então, você vai estar fazendo, vou deixar o link aqui na descrição, 8 flores catavento.
completinha nessa parte das pétalas, essa parte das folhinhas. Então, você vai fazer conforme eu explico lá na videoaula. Quando estiver finalizada as 8, você vem pra gente dar início à parte do centro de mesa. Então, eu vou estar utilizando uma agulha na numeração 13,5 e aqui eu tô usando um fio na numeração 6 para fazer. Você pode estar usando barbante, eu já fiz com barbante, fica bom também, mas nesse caso eu vou estar usando o fio 100% algodão para fazer a parte da base do nosso centro de mesa. Então, eu tô usando na cor branco. Vou estar iniciando com o anel mágico. Normalmente, se você não gosta de trabalhar com anel mágico, você vai fazer 5 correntinhas, fecha com ponto baixíssimo, vai trabalhar os pontos altos dentro desse círculo. No meu caso, eu gosto de fazer com o anel mágico, até por conta para ele ficar mais fechadinho. Passo normalmente aqui, fiz um ponto baixo, tiro meus dedos aqui de dentro, subo 2 correntes, então com o ponto baixo fica a altura de um ponto alto, formando 3, como se fosse 3 correntinhas. Laço e venho trabalhando pontos altos dentro desse anel. Eu vou trabalhar um total de 16 pontos altos, já contando com essas correntinhas que eu subi. Então, eu já tenho 1, 2, 3 pontos altos e faço um total de 16 pontos altos, aí eu retorno. Finalizei, então, 16 pontos altos, contando com essas correntinhas que eu subi. Agora, eu puxo essa pontinha até fechar bem o anel. Por conta disso que eu gosto de trabalhar com o anel mágico, que ele fica mais fechadinho. Mas, caso você não queira, você pode estar iniciando com as correntinhas, conforme eu falei. Fiz, então, o último ponto alto. Venho aqui nessa segunda correntinha que eu subi, faço um ponto baixíssimo. Faço apenas 2 correntinhas, 1, 2, laço, e notem que essas 2 correntinhas, ele ficou em cima desse primeiro ponto alto. Agora, eu venho sobre o segundo, fiz aqui, no segundo eu faço 1, e aqui sobre, nesse mesmo espaço, eu faço mais um ponto alto. Venho para o terceiro, 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, essa carreira eu vou trabalhar 2 pontos altos sobre cada um. Esse primeiro eu fiz apenas as 2 correntinhas. Quando estiver finalizando aqui, eu vou fazer mais um ponto alto junto, mas aí eu volto para explicar certinho como que vai ficar. Você vai trabalhar 2 pontos altos para cada ponto alto de base. Quando estiver finalizando, eu retorno. Finalizando, então, sobre o último ponto alto, os 2 juntos no mesmo espaço, eu laço, e aqui onde eu fiz essas 2 correntinhas no início, no mesmo espaço, eu vou fazer um ponto alto para fechar certinho 2 pontos altos sobre cada um. Para finalizar, eu vou finalizar nessa segunda correntinha, para dar certinho. Então, se você fez 16 pontos altos, essa segunda carreira precisa ficar com 32 pontos altos. É claro que, como eu fiz 2 pontos altos para cada um, tem que ficar com 32. Mas dá uma conferida, às vezes você pode ter pulado algum ponto. Para dar certo as próximas carreiras, precisa ter essa quantidade exata de pontos, 32 pontos altos nessa segunda carreira, tá bom? Para dar início à próxima carreira, eu fechei com um ponto baixíssimo sobre esse primeiro. Agora, eu faço 2 correntinhas, laço e venho nesse mesmo espaço que eu fiz as 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Eu faço 2 correntinhas que eu acho que ele fica mais apertado, mais justinho essa parte. Se você tem costume de fazer 3 correntinhas para dar altura do ponto alto, você pode estar fazendo. Eu prefiro dessa forma. Agora, eu faço 2 correntes, laço e volto nesse mesmo espaço. Notem que eu tô fazendo tudo sobre esse primeiro ponto alto. Eu laço e volto nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, aqui nessa carreira, eu vou formando lequinhos de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Ele fica dessa forma. Agora, eu faço uma correntinha, laço. Fiz sobre esse, eu vou pular 1, 2, 3. No quarto ponto alto, você vai fazer um leque. Então, aqui nesse ponto alto, eu já entro direto fazendo o ponto alto. Eu fiz as 2 correntinhas por ser o primeiro.
faço um ponto alto, no mesmo espaço vou fazer mais um ponto alto, então, eu fiquei com 2, agora eu faço 2 correntinhas e volto nesse mesmo espaço, vou fazer 2 pontos altos novamente. Então, vai ser essa repetição. Faço uma correntinha, laço, pulo, 1, 2, 3. Sobre o quarto, eu vou trabalhar um leque. O leque eu sempre vou fazer 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntinhas e no mesmo espaço eu volto e faço mais 2 pontos altos. Então, vai ser essa sequência, não tem segredo, vai trabalhando os leques dessa forma, sempre separados por uma correntinha por toda a volta, pulando 1, 2, 3 pontos altos de base, no quarto, faz o leque sempre no mesmo espaço. Eu acredito que está claro, você vai fazer por toda a volta. Quando estiver finalizando aqui, você vai ficar um total de 8 grupinhos, 8 leques. Quando chegar aqui no final, eu retorno. Finalizando aqui, então, fiz o meu 8º leque, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques, uma correntinha. E aqui, para finalizar e dar início à próxima carreira, como eu não vou trabalhar sobre esse primeiro ponto alto do leque, eu vou trabalhar sobre o segundo, eu venho direto sobre o segundo e vou fazer um ponto baixíssimo, para ele ficar mais juntinho, ó. Agora, eu subo 2 correntes para formar o meu primeiro ponto alto e venho dentro desse espaço e vou fazer um leque. Laço, faço 1, 2 pontos altos. Com essas correntinhas que eu subi, eu tenho 3, então, eu tenho 1 em cima desse ponto alto e 2 no espaço das 2 correntinhas. 2 correntes, volto nesse mesmo espaço e vou trabalhar mais 2 pontos altos para formar o meu leque. Aqui eu tenho 2 pontos altos do leque da carreira anterior, sobre o primeiro eu vou trabalhar um ponto alto. Então, essa carreira eu vou ficar dessa forma, 3 pontos altos no total, separado por 2 correntinhas. Agora, sem correntinha de espaço, lembra que eu fiz uma correntinha entre um leque e outro da carreira anterior? Eu laço e vou fazer um ponto alto nesse espaço dessa correntinha. Laço sem correntinha, então, agora eu não vou ter correntinha entre esse ponto alto e entre esse leque. Vai ser somente o ponto alto no espaço. Laço, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Eu pulo esse primeiro ponto alto, então, no caso, eu vou deixar de trabalhar no primeiro e no último, eu não vou trabalhar ponto alto sobre eles. Pulo esse primeiro, sobre esse segundo eu faço um ponto alto, venho nesse espaço das 2 correntinhas e vou fazer um leque. Eu faço 1, 2 pontos altos. 2 correntinhas, laço e no mesmo espaço eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Laço, aqui eu tenho esses 2 pontos altos no primeiro, eu faço um ponto alto. Então, eu formei o meu segundo leque dessa carreira. Sem correntinha, eu venho nesse espaço onde eu tenho essa correntinha que separa um leque do outro da carreira anterior, eu vou fazer um ponto alto nesse espaço. Laço, e aqui vai ser a mesma repetição. Então, por toda a volta, você vai pular o primeiro e o último. Nesse segundo, eu faço um ponto alto e no espaço das 2 correntinhas eu faço o leque. O leque sempre vai ser 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Então, vou fazer mais esse aqui para não ter dúvida. Eu venho sobre esse primeiro ponto alto, um ponto alto. Deixo de trabalhar sobre esse último laço e nesse espaço da correntinha, eu faço um ponto alto e inicio sobre o próximo grupo. Então, eu fiz 1, 2, 3, eu vou fazer sobre cada um desses 8 grupos, eu vou fazer essa mesma repetição, sempre lembrando de fazer esse ponto alto onde eu tenho esse espaço das correntinhas. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno. Finalizando mais essa carreira, ele ficou dessa forma, sempre confere se tá certinho. Então, eu fiz sobre esse último e aqui nesse espaço da correntinha eu vou fazer um ponto alto.
Para finalizar e dar início à próxima carreira, novamente eu vou pular esse primeiro e venho direto sobre esse segundo e faço um ponto baixíssimo já para dar início à próxima carreira. Essa carreira também eu vou fazer dessa forma, eu vou pular o primeiro e o último, sem trabalhar, mas eu vou explicar aqui certinho. Então, eu tô sobre o segundo, lembre que eu tenho 3 pontos altos que formam esse leque dessa carreira, eu tô sobre o segundo, eu faço 2 correntinhas. Laço, tenho mais um ponto alto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto sobre ele. E aqui no espaço onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou trabalhar o leque, sempre 2 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Aqui vai ser sempre a mesma repetição. Laço, eu tenho 3 pontos altos. No primeiro, eu faço um, no próximo, eu faço outro. Então, indiferente de quantos pontos eu tenho na carreira anterior, eu sempre vou pular o primeiro e o último, que eu não vou trabalhar. No restante, eu preciso trabalhar. E no meio, onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou fazer o leque. Laço, sem corrente de espaço agora, eu venho fazendo um ponto em relevo. Eu vou pegar por trás desse ponto que eu fiz na carreira anterior. Então, lacei, passo a minha agulha antes desse ponto nesse espaço lá pra trás e passo aqui pra frente novamente. Faço um ponto alto normal. Como eu fiz dessa forma, ele vai ficar esse relevo, fica mais bonito. Se você quiser trabalhar normalmente somente o ponto alto sobre ele, você pode também trabalhar, mas esse detalhe fica bem legal. Sem correntinha, eu laço e vou trabalhar novamente sobre esse grupo. Eu pulo o primeiro, sobre o segundo eu vou fazer um ponto alto. No seguinte, eu vou fazer um ponto alto. Cheguei onde eu tenho as 2 correntinhas, eu vou trabalhar o leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e no mesmo espaço, 2 pontos altos. Aqui não muda, aqui vai ser a mesma repetição. Cheguei aqui desse outro lado do leque, vou trabalhar um ponto alto no primeiro, um ponto alto no próximo, e como aqui é o último, eu não trabalho sobre ele. Laço e vou fazer mais uma vez sobre o ponto alto da carreira anterior, vou pegar por trás. Então, lacei, passo a minha agulha daqui e passo pra frente e faço um ponto alto. Laço sem correntinha de espaço, eu vou dar início ao próximo grupo. Então, eu pulo o primeiro e não trabalho no último também. E no restante, eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um. Aqui no meio, eu faço o leque 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos. E aqui, eu faço o ponto alto em relevo conforme eu fiz aqui. Eu vou estar explicando, então, você vai fazer essa repetição, se atenta. Não lembra como que faz, volta ao vídeo para entender certinho como que é feito essas partes. Mas sempre vai ser pulado o primeiro e o último, no meio o leque e aqui sobre o ponto alto, fazer o ponto alto em relevo. Faz por toda a volta esta mesma repetição. Então, aqui, sem contar essa parte dos pontos altos, eu tenho 1, 2, 3 carreiras. Então, eu fazendo a terceira, você vai finalizar, vai fazer mais uma, então, eu vou fazer 4 carreiras dessa mesma forma. Então, aqui eu vou estar explicando, então, você vai finalizar aqui, né, com um ponto alto em relevo, pula esse primeiro ponto alto desse primeiro grupo, inicia com um ponto baixíssimo, 2 correntes, um ponto alto sobre cada um. Aqui no meio vai fazer a mesma repetição, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, trabalha ponto alto sobre cada um desse, deixa o último sem trabalhar, sem correntinha, ponto alto em relevo sobre esse ponto alto da carreira anterior. Pro próximo grupo, pula o primeiro, ponto alto sobre cada um, no meio leque, ponto alto sobre cada um, deixa o último sem trabalhar. Vem sobre o próximo ponto alto em relevo. Então, eu acredito que tá clara essa parte, você finaliza essa terceira carreira, finaliza normalmente conforme eu expliquei e faz mais uma carreira da mesma maneira. Quando estiver finalizando aqui, eu retorno para dar continuação. Então, aqui, finalizando, notem que eu tenho essa parte da base, 1, 2, 3, 4 carreiras da mesma forma, e notem que cada carreira que eu faço aumenta, ele vai ficando mais largo essa parte dos leques, dessa forma que eu expliquei.
Finalizei, então, com o ponto alto sobre esse penúltimo, deixo o último sem trabalhar, e aqui eu tenho ponto alto, eu laço, pego por trás e vou fazer o ponto alto em relevo normalmente. Com a minha última carreira, eu vou estar finalizando aqui, eu vou finalizar, eu vou cortar, vou arrematar o meu fio para dar início à próxima carreira. Então, para finalizar, eu venho até cortei aqui uma ponta. Eu pulo esse ponto e venho sobre esse segundo e vou fazer um ponto baixíssimo para ele ficar mais firme, ele ficar mais juntinho. Se eu fizer sobre o primeiro, ele vai ficar um espaço maior do que eu tô fazendo aqui. Então, eu gosto de finalizar dessa forma. Eu vou passar o meu fio aqui na parte de trás e vou arrematar ele. Aí, eu volto com o rosa, o rosa mesclado que eu utilizei nas flores. Você vai usar, eu vou fazer uma carreira de pontos altos com a mesma cor que eu usei nas flores. Aí, se você quiser trabalhar com o verde, então, finaliza aqui, aí eu retorno com o rosa mesclado no meu caso. Finalizado, então, feito os arremates, aqui eu já tenho o rosa mesclado na agulha e vou iniciar da mesma forma que eu tava finalizando, iniciando, vai ser a mesma repetição, não tem segredo, só porque eu vou estar fazendo com a outra cor para ele formar como se fosse um bico antes de fazer a parte da união das flores. Eu pulo esse primeiro ponto alto dessa parte do leque e sobre o segundo eu vou prender com um ponto baixíssimo, subo 2 correntes para formar o meu ponto alto, laço, e agora eu vou trabalhar um ponto alto sobre cada um até chegar onde eu tenho as 2 correntinhas do meio do leque. Então, como eu falei, vai ser a mesma repetição, não tem segredo. Aqui onde eu tenho essas 2 correntinhas, eu vou fazer o leque com 2 pontos altos, 2 correntes, e no mesmo espaço eu vou colocar 2 pontos altos aqui. Então, aqui eu só vou estar explicando, você vai trabalhar, então, um ponto alto sobre cada um, deixando o último sem trabalhar. Então, aqui eu não trabalho no primeiro e nem no último dessa parte do leque. Aqui onde eu tenho o ponto alto em relevo, vou trabalhar o ponto alto em relevo sem correntinha de espaço. Aqui só explicando, se você acha que entre o ponto alto, esse que tem o relevo, e esses blocos, esses leques, tá ficando meio repuxado, você pode estar colocando uma correntinha antes e depois do ponto alto. No meu caso, não tá sendo necessário, eu vou trabalhar sem correntinhas aqui. Então, trabalha normalmente, deixa o último sem trabalhar. Aqui onde eu tenho esse ponto alto em relevo, vai trabalhar ponto alto em relevo novamente. Cheguei no próximo grupo, pulo o primeiro, inicio ponto alto sobre cada um, nas 2 correntinhas um leque, ponto alto sobre cada um, deixa o último sem trabalhar, vem pro ponto alto em relevo. Então, não tem segredo nenhum se fazer essa carreira, vai ser a mesma repetição por toda a volta, sempre se atentando nos detalhes. Quando estiver finalizando aqui, você vai trabalhar ponto alto em relevo e finaliza da mesma forma que eu fiz aqui no branco, com um ponto baixíssimo sobre o segundo, faz o arremate na parte do avesso, aí eu volto pra gente tá dando início à próxima parte. Então, aqui, feita essa parte da nossa base, o próximo passo, eu vou unir a flor nessa base que eu fiz. Para iniciar, eu vou estar usando a mesma cor que eu iniciei aqui, que no meu caso é o branco, aí você vê a cor que você usou para fazer essa base. E já coloquei na agulha o branco. Note que aqui nas folhinhas eu tenho essa folhinha que ela é menor, né? Essa parte, esses 2 lados que é menos correntinhas e essa que tem mais correntinhas. Eu vou virar aqui na parte de trás, na parte do avesso, vou abrir um pouquinho essa folhinha maior e vou colocar minha agulha aqui do lado avesso mesmo e vou prender com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, agora eu laço, e lembre que eu trabalhei as correntinhas entre um espaço e outro das folhinhas, aqui nesse espaço onde eu tenho essas correntinhas, eu vou fazer um leque. Então, eu laço, e aqui nesse espaço eu faço 1, 2, 3 pontos altos. 2 correntes, laço, e no mesmo espaço eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Então, aqui eu formei um leque de 3 pontos altos e 2 correntinhas.
Agora, eu faço uma correntinha novamente no meio dessa folha, onde eu tenho essas correntinhas que tem mais correntinha, eu abro, venho aqui pro lado avesso e vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha, laço, e nesse espaço entre uma folhinha e outra, eu tenho essas correntinhas e vou fazer 3 pontos altos apenas, não vou fazer o leque completo ainda, porque eu vou estar prendendo na base. Fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha e venho aqui na base, onde eu tenho essas 2 correntinhas. Lembra que eu vinha trabalhando os pontos altos e aqui nesse espaço, 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Aqui nesse espaço, eu vou prender. Note que eu coloco a minha agulha de trás para frente da base. E faço um ponto baixo. Laço, volto aqui na flor e vou completar o leque. Então, eu fiz os 3 pontos altos aqui nesse mesmo espaço, eu vou fazer 3 pontos altos novamente. Uma correntinha, venho no meio da folhinha, da mesma forma eu abro aqui essa parte do meio, aqui pro lado avesso, eu vou prender com um ponto baixo. Uma correntinha e vai ficar dessa forma a parte da união na base e da flor. E agora eu vou terminar ela fazendo os leques da mesma forma. Vou explicar mais uma vez, mas essa primeira flor eu faço ela completa. A partir da segunda eu vou estar fazendo a união na base e na flor. Então, essa, como é a primeira, eu vou fazer toda ela primeiro. Então, eu fiz um ponto baixo aqui atrás dessa folhinha, uma correntinha, laço, e aqui no espaço dessas correntinhas entre uma folha e outra, eu vou trabalhar o leque. Então, o leque dessa carreira vai ser 3 pontos altos, 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Então, vai ficar dessa forma. Uma correntinha, aqui também, se você achar que não tem necessidade dessa correntinha entre o ponto baixo, você pode estar deixando sem a correntinha. No meu caso, tô colocando uma para ela não ficar repuxada. Então, finalizei o leque, fiz uma correntinha e venho aqui na parte de trás da folhinha, viro ela, abro para ficar esse espaço para prender com um ponto baixo. Uma corrente, venho no espaço das correntinhas entre uma folha e outra e vou trabalhar o leque. Então, vai ser essa mesma repetição, vai ficar um total de 8 leques. Quando eu chegar aqui no final, notem que eu iniciei prendendo com um ponto baixíssimo, você finaliza, faz uma correntinha, um ponto baixíssimo, corta, arremata e eu retorno com a segunda flor. Feito, então, toda a união na minha base, notem que eu fiz a união dessa flor, fiz, conforme eu expliquei aqui, continuei fazendo 8 leques da forma que eu expliquei, tá bom? Fiz a primeira vai ser a completa, a partir da segunda, eu já vou fazer a união na base e na flor. Já coloquei o barbante na agulha e vou iniciar da mesma forma. Eu vou iniciar com um ponto baixíssimo entre essa folhinha que tem mais correntinhas, pegando aqui na parte de trás e faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, laço e vou dar início à parte do leque. Então, nessas correntinhas eu vou fazer apenas 3 pontos altos, 1, 2 e 3. Uma correntinha e já vou fazer a união aqui na base. Venho nesse espaço, nota que uni aqui, tanto faz você iniciar desse lado, iniciar desse outro lado. No meu caso, eu gosto de estar iniciando desse outro lado aqui. Eu venho nesse espaço onde eu tenho essas 2 correntinhas, fiz uma correntinha, coloco a minha agulha lá de trás para frente nesse espaço. Faço um ponto baixo, laço, volto para completar o leque, fazendo um total de 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Prendi, então, mais essa flor na base, uma correntinha, venho no meio das folhinhas, abro aqui, viro aqui, vou fazer do lado avesso um ponto baixo, uma corrente, laço e venho nesse espaço dessas correntinhas e vou trabalhar 3 pontos altos apenas, que aqui eu já vou estar fazendo a parte da outra união.
3 pontos altos, uma corrente, e aqui eu vou dar início à união nessa outra flor. Notem que aqui eu tenho esse leque unido na base, eu venho já para esse leque seguinte e vou fazer a união nessa flor. Então, eu fiz uma correntinha e venho nesse próximo leque. Notem que eu tenho esse primeiro na base e esse segundo eu vou unir na flor. Coloco a minha agulha nesse espaço onde eu tenho as correntinhas lá de trás para frente e faço um ponto baixo, laço e volto aqui onde eu tenho essa flor e vou terminar o leque, fazendo um total de 3 pontos altos. 2 e 3 pontos altos. Vou abrir aqui para vocês conseguirem entender como que tá ficando, ó. Aqui, esse segundo eu já uni com a flor. Agora, eu faço uma correntinha, venho atrás dessa próxima folha, viro e faço um ponto baixo no meio dela. Uma correntinha, laço, venho para o próximo espaço entre uma folha e outra e faço 3 pontos altos apenas para fazer mais uma união. 3 pontos altos, uma correntinha e volto para essa flor no meio do próximo leque, eu vou unir novamente. Então, com a base, eu vou fazer uma união em cada flor. E aqui na parte das flores, eu vou fazer por duas vezes a união. Então, eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, venho para esse próximo leque no meio, pegando de trás para frente nesse espaço das 2 correntinhas e faço um ponto baixo. Laço, volto para completar o leque fazendo 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma correntinha e aqui eu vou dar sequência. A parte mais difícil é essa parte da união, que você precisa prestar bem atenção como que é feito para não se perder, tá bom? Agora vai ser repetição. Você vê, então, nota que eu fiz o leque, fiz uma correntinha, venho na parte de trás das folhinhas, abro um pouco aqui, faço um ponto baixo. Uma corrente, venho para o próximo espaço entre uma folha e outra, nesse espaço das correntinhas, vou fazer o leque normalmente. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntes, 3 pontos altos. Uma correntinha na parte de trás da próxima folha, prendo com ponto baixo, uma correntinha, próximo espaço das correntinhas entre uma folha e outra, o leque novamente. Então, eu completo essa mesma repetição até chegar aqui no final. Então, quando eu finalizar, você vai fechar com ponto baixíssimo, corta, arremata, para dar início à próxima flor. Eu vou fazer a terceira flor, mas eu acredito que não precisa estar explicando, se você tiver dúvida. A primeira, eu fiz ela completa. Lembra que eu fiz a união da primeira aqui na base e fiz por toda a volta, finalizei com ponto baixíssimo, cortei e arrematei. A partir da segunda, eu já faço a união na base, né? Eu inicio. Se tiver dúvida, você vai voltar nessa segunda flor. Não na união da primeira, você vai voltar na união da segunda flor, que vai ser a mesma repetição. Então, aqui eu tenho essa segunda flor. Lembra que eu iniciei prendendo com ponto baixo, atrás da folhinha, fiz uma correntinha, vim para o espaço e iniciei fazendo os 3 pontos altos, uma corrente, já aprendi na base. Isso você vai fazer na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima. Você vai fazer desta mesma maneira. Então, da mesma forma que eu fiz nessa segunda. Então, na terceira vai ser a mesma repetição, você vai fazer a união nessa flor, tá bom? Eu acredito que não precisa eu estar explicando todas as flores, porque vai ser a mesma repetição. Você fazendo essa, você já vai ter uma base. Ah, eu tenho dúvida como que é feito aqui tal parte, você pode voltar. Eu vou deixar até o tempo que tá aqui. Eu vou deixar o tempo que você pode estar voltando, se você tiver dúvida, aqui em cima, eu vou deixar o tempo que você vai voltar
na parte que eu inicio essa segunda flor, que vai ser a mesma repetição em todas as outras flores, tá bom? Aqui, lembrando que vai ter 2 uniões, você finaliza toda a flor, fecha com um ponto baixíssimo, corta, arremata, inicia a próxima flor com a mesma repetição dessa segunda, tá bom? Antes de iniciar a 8ª, eu retorno, então presta muita atenção, vou colocar até um sinal aqui no vídeo para você se atentar. Você vai fazer por 7 vezes. Então, essa é a primeira, né, que eu fiz completa. Iniciei a segunda, vai fazer a terceira. Quando estiver iniciando a 8ª, eu volto, eu vou fazer a 8ª junto com vocês, tá bom? A 8ª eu vou fazer junto como vai ter 2 vezes, você vai fazer a união, então vai ser um pouquinho diferente. Faz até a 7ª e deixa a 8ª pra gente fazer junto, aí eu retorno pra estar explicando. Então, aqui eu finalizei a minha 7ª flor, a união da 7ª, que a primeira que eu uni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 flores, sempre unindo da forma que eu fiz a segunda, tudo certinho. E aqui eu tenho o espaço da 8ª flor, então a 8ª flor eu não fiz nada ainda. Já coloquei o meu fio na agulha, que vai ser o branco, e venho aqui prendendo no meio da folhinha normalmente, conforme eu já fiz nas outras, só que a parte da união que vai ser um pouquinho diferente. Eu vou prender com um ponto baixíssimo, uma corrente, laço e venho fazendo os 3 pontos altos nesse espaço para dar início ao leque. 1, 3, uma correntinha. E agora, as outras flores eu sempre iniciava com a união na base. Essa 8ª, para mim não precisar cortar e iniciar novamente a continuação do nosso tapete, eu vou fazer dessa forma. Se você quiser fazer normalmente, fazer a união em cada flor na base, cortar e dar início, ok. Mas eu faço dessa forma que eu termino aqui e já dou continuação à nossa próxima carreira. Então, nessa 8ª flor, ao invés de iniciar com a união na base, eu vou iniciar com a união nessa flor, aqui eu tenho a minha base, na flor do lado esquerdo, tá bom? Então, eu venho aqui, eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, e como eu faço por 2 vezes, eu venho nessa, depois eu vou fazer nessa. Então, eu venho nesse leque, coloco a minha agulha de trás para frente e faço um ponto baixo. Volto aqui para terminar o leque e fazer mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço. 1, 2, 3. Uma correntinha, o ponto baixo eu vou fazer normalmente na parte de trás da folha, um ponto baixo, uma corrente. Inicio o leque novamente nesse espaço das correntinhas, fazendo os 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos, uma corrente, e vou fazer a união nesse leque antes de fazer a união na parte da base. De trás para frente, faço um ponto baixo, laço e volto nesse mesmo espaço e termino o leque fazendo os 3 pontos altos nesse mesmo espaço. Uma corrente, prendo com um ponto baixo atrás da folhinha. Uma corrente e venho nesse espaço e dou início ao leque fazendo os 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha e note que o próximo vai ser a união na base. Então, aqui onde eu tenho essa última parte que eu não uni. Aqui eu tenho uma flor, aqui eu tenho outra e me restou essa aqui. Fiz um ponto baixo, venho nessa parte de trás para frente, nesse espaço onde tem essas correntinhas, e faço ponto baixo, laço e volto para terminar o leque com os 3 pontos altos. Uma corrente e vou virando. É assim mesmo, aqui por conta que eu tô gravando, aí o espaço é pequeno. Vou virando, fiz uma correntinha e vim atrás dessa folhinha e vou prender com um ponto baixo normalmente. Ponto baixo, uma corrente, laço, venho nesse espaço entre uma folhinha e outra, nessas correntinhas, e faço 1, 2,
3 pontos altos, uma correntinha. E agora, eu vou fazer a união nessa outra flor. Eu vou fazer uma nesse primeiro leque e outra união nesse segundo leque, normalmente. Então, faz essas duas uniões, prende com ponto baixo aqui, eu retorno depois que fizer, porque é a mesma repetição. Finalizei, então, essa parte da união, aqui da base, fiz mais duas uniões aqui nessa próxima flor. Eu vou finalizar normalmente, eu prendi com um ponto baixo, eu venho nesse próximo espaço, como eu não tenho onde fazer a união, eu vou fazer o leque, né, que são os 3 pontos altos, duas correntes, 3 pontos altos no mesmo espaço, uma correntinha, prendo com um ponto baixo, uma correntinha, inicio o próximo leque, prendo com ponto baixo, próximo leque, 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. Então, mais 3 vezes eu vou fazer o leque. Quando fizer o último leque, eu vou prender com um ponto baixíssimo nessa parte, aí eu retorno. Finalizei, então, toda a parte onde eu fiz os leques, né? Então, ficou dessa forma, normalmente com 8 leques. E finalizei da forma que eu expliquei, não preciso cortar, arrematar para dar início a essa carreira. Se você fez diferente, você pode cortar, arrematar e iniciar aqui, onde eu vou entre uma união e outra. Note que aqui eu tenho a parte da união, aqui eu tenho a parte onde eu tenho esse ponto baixo. Então, entre a união e outra, você vai ter que colocar a agulha, prender. Se você fez da forma que eu expliquei, é só dar a continuação. Então, eu fiz os leques normalmente e fechei com um ponto baixíssimo nessa parte onde eu havia preso o fio, fechei com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir 1, 2, 3 correntes para dar a altura do ponto alto e mais 2 correntes de espaço. Então, eu fiquei um total de 5 correntinhas. Laço e venho nesse espaço entre um leque e outro, na parte da união, faço um ponto alto, pode pegar aqui dentro mesmo, não precisa colocar aqui, pode pegar nesse espaço mesmo. Um ponto alto, 2 correntes, laço e no mesmo espaço eu faço um ponto alto. Então, aqui eu formei um Vzinho. 2 correntes. E aqui eu tenho essa parte onde eu fazia o ponto baixo e a correntinha. Sobre esse ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente, laço, e agora eu vou trabalhar leque sobre leque. Nesse espaço onde eu tenho as correntinhas do leque da carreira anterior, eu vou trabalhar 3 pontos altos. Normalmente, vai ser leque sobre leque. 2 correntes e no mesmo espaço, 3 pontos altos. Dessa forma. Uma correntinha, laço, e sobre o ponto baixo que eu fiz da carreira anterior, eu vou trabalhar um ponto alto. Uma correntinha, laço, sobre o leque eu trabalho o leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Você só vai se atentar na parte onde eu tenho a união, que as primeiras vezes vai ser um pouquinho diferente, mas aqui vai ser leque sobre leque, uma correntinha de espaço e onde eu tenho o ponto baixo, eu vou fazer um ponto alto. Uma corrente de espaço e vai fazer o leque. Aqui em cima, o ponto alto, e quando chegar nessa próxima união, eu retorno. Então, sempre lembrando que é o leque, uma correntinha de espaço, um ponto alto, uma corrente, leque. Quando chegar aqui, nesse último, eu retorno para explicar a parte da união mais uma vez. Fiz, então, toda essa parte, ó, leque, ponto alto, sempre com uma correntinha de espaço entre o ponto alto e o leque. Aqui eu fiz o ponto alto e cheguei na parte da união. Na parte da união, eu vou fazer 2 correntinhas de espaço. Eu fiz o ponto alto, eu faço 2 correntinhas, laço, e venho nesse espaço entre um leque e outro da união, e vou fazer um ponto alto, 2 correntes, e no mesmo espaço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer um Vzinho, eu preciso fazer 2 correntinhas de espaço. Fiz o Vzinho, 2 correntes,
venho para essa outra flor e nesse espaço onde eu tenho o ponto baixo da carreira anterior, eu inicio fazendo ponto alto. E agora, eu vou iniciar fazendo os leques. Entre um leque e um ponto alto, eu faço apenas uma correntinha. Então, se eu fizer dessa forma, ele dá certinho. Ele não fica repuxando, ele não fica sobrando. Nessa parte onde eu tenho a união, que eu vou fazer o Vzinho, eu faço duas correntinhas. Depois desse ponto alto e antes desse ponto alto, eu faço duas. E aqui, entre uma união e outra, eu faço ponto alto, duas correntes e um ponto alto. Aqui eu dou início à mesma sequência, então, sempre eu vou fazer o ponto alto, uma correntinha, e venho sobre o leque, nesse espaço das duas correntinhas, e vou fazer o leque, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha de espaço, inicio o ponto alto sobre o ponto baixo. Então, não tem segredo, vai ser a mesma repetição por toda a volta, se atenta. Se não lembra como que faz aqui, somente aqui onde eu iniciei com as correntinhas, por ser o meu primeiro ponto alto. Eu fiz a altura do ponto alto e as duas correntinhas de espaço. Mas a partir desse segundo, vai ser sempre a mesma repetição desse segundo. Faz por toda a volta essa mesma repetição. Quando estiver finalizando aqui, onde eu iniciei com as correntinhas, eu retorno para dar início à próxima carreira.